Oi, gente, bom dia! Nesse trabalho de história, eu e Ana B, a gente vai falar sobre algumas características de pinturas da Idade Média e do Renascimento, e para ilustrar, a gente fez uma releitura dessas duas pinturas aí. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre as pinturas da Idade Média. Bom, a autoridade da Igreja Católica predomina bastante na Idade Média. O ideal impregnado nessa cultura foi a valorização do divino e do sobrenatural. A pintura na Idade Média desenvolve-se sobretudo nas grandes decorações de murais, através da técnica do afresco, que são pinturas feitas na parede com reboco ainda fresco. Esses murais tinham como modelo as ilustrações dos livros religiosos, numa época em que poucas pessoas sabiam ler. A igreja recorria a pinturas e esculturas para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. A arte na Idade Média possuía duas vertentes, a romântica e a gótica. O romântico prevaleceu por toda a Alta Idade Média, mas na última fase do período medieval aparece o gótico, uma arte de raiz germânica. A pintura medieval desconhecia a perspectiva. As figuras humanas eram chapadas e rígidas, não seguindo nenhuma perspectiva ou volume. Os santos eram representados sempre com um olhar fixo e com rodas ao redor da cabeça, que eram de ouro. Uma das principais características da pintura romântica é a deformação. O artista interpretava um método místico à realidade e retratava seus sentimentos religiosos nas figuras de forma desproporcional. As figuras religiosas apareciam com os olhos muito grandes e bem abertos para indicar intensidade. Na pintura gótica, a arte medieval começa a ganhar novas características que pronunciam o Renascimento. Procura o realismo na representação das cores, entretanto, ainda não consegue realizar de forma plena a ilusão de profundidade do esboço. Assim como uma escultura romântica, também a gótica estava ligada à arquitetura e à religião. No entanto, as imagens desproporcionais do estilo romântico foram substituídas por figuras mais realistas. Portanto, a representação das mulheres aparecia tanto na pintura como na estátua das imagens de vulto, nomeada de virgens, por vezes sendo objetos de veneração, concebidas como matérias como metal precioso, madeira, gesso e pedra, servindo assim exclusivamente à igreja para decorá-la e transmitir ensinamento aos fiéis. E outra coisa também bem interessante sobre isso é que praticamente em todas as pinturas da Idade Média, os bebês, eles têm, parecem homens e geralmente eles são feios. E é isso. Espero que tenham gostado. Agora eu vou falar um pouco de uma pintura muito característica do período do Renascimento, que é a pintura O Nascimento de Vênus. Ela foi pintada pelo artista Sandro Botticelli, por volta do ano 1485, e ela foi a primeira pintura mitológica do Renascimento, talvez por isso ela seja tão famosa e conhecida. Suas dimensões são 1,72 m de altura por 2,78 m de largura, e ela está exposta na Galeria Delio Uffizi, em Florença, na Itália. Eu acho que o mais interessante dessa tela é que ela conta uma história. Segundo a mitologia romana, o deus Cronos teria brigado com seu filho Urano, que teria cortado os testículos do pai e jogado no mar, e foi daí que nasceu a deusa Vênus. Na pintura, Vênus estaria sendo levada, em cima dessa concha, para a ilha de Citra, pelo deus Zéfiro, o deus do vento oeste, e pela deusa Aurora, que estão ali abraçados na esquerda. À direita temos uma das 4 horas. As horas eram as deusas das estações, e essa aí era da primavera. Ela estava esperando para receber Vênus com esse manto bordado de flores. Essa tela foi pintada com têmpera, uma tinta à base de gema de ovo, que dura muito tempo e por isso ela ainda está bem conservada hoje em dia. Mas no período do Renascimento, os artistas passaram a deixar essa técnica de pintura um pouco de lado e começaram a utilizar mais a tinta a óleo, pois ela trazia uma série de benefícios, como uma secagem mais lenta, o que dava ao artista mais tempo para trabalhar com a sua tela. Outro benefício era que as cores quase não se alteravam depois da secagem, a tinta também tinha bastante brilho, enfim.
Essa pintura representa muito bem as pinturas do período do Renascimento, porque foi um período em que as pinturas pararam de ser só voltadas para a igreja. Os artistas começaram a valorizar também bastante o racionalismo e o individualismo, e por isso foram feitas muitas pinturas em que pessoas ocupavam o centro da tela e tal. Outra característica das telas desse período também é que passaram a valorizar bastante o naturalismo e a natureza. Isso é bem perceptível nessa pintura de Botticelli, né? Bom, e esse foi o resultado final da minha releitura. E é isso, esse foi o nosso trabalho. Eu acho que eu e a Jo, a gente conseguiu representar bem o que a gente queria e espero que tenham gostado.